a ser herbívoros, sujeitos ao homem. Toda a natureza voltará a ser pacífica. Os vestígios do pecado desaparecerão para a terra. Isaías diz: todos nós falamos que estamos nos preparando para a volta de Jesus e seremos levados para o céu. Como é o céu? Como será a vida no céu? Às vezes falamos tão pouco sobre o céu, mas o céu é tudo para nós. Jesus Cristo, certa ocasião, disse: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nesse contexto, perder a alma significa perder a salvação. De que adianta o homem ganhar todas as coisas e perder a salvação? De que adianta o homem conseguir todas as riquezas que esse mundo pode oferecer e perder a salvação? De que adianta o homem conquistar todos os títulos que as universidades do mundo podem oferecer e perder a salvação? De que adianta termos tudo nesse mundo e não estarmos prontos para o mundo vindouro? Um sábio escreveu certa vez que aquele que todo preparo faz para esta terra e nenhum para a eternidade é sábio por um momento, mas tolo eternamente. Nós devemos sim fazer preparos para essa terra, mas o nosso maior objetivo é nos preparar para o céu. Porque se nós perdermos o céu, nós teremos perdido tudo. Se perdermos o céu, teremos perdido tudo. Por isso vamos conversar um pouquinho sobre o céu. Há dois homens na Bíblia que foram visitar o céu. Um deles voltou, o apóstolo Paulo, e disse que havia visto coisas inefáveis, das quais não lhe era lícito falar. O outro foi João. Ele volta e ele dá detalhes a respeito de como será essa vida no céu. João diz assim, em Apocalipse 21, verso 1: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. João viu um novo céu e uma nova terra. Você já viu como é o novo do homem? O novo fogão, a nova lavadora de roupa, o novo freezer, o novo carro. É apenas uma velharia reformada. Muda-se um design aqui e ali e é o novo. Troca-se uma marca, é o novo do homem. Esse não é o novo de Deus. Deus, ele fará uma coisa inédita. Deus vai restaurar todas as coisas. Deus vai transformá-las à sua beleza original. O plano de Deus que foi interrompido por causa do pecado, ele será agora restaurado. O plano de Deus de vivermos felizes e eternamente, ele vai ser continuado. Esse ato que o pecado causou estará no passado. E nós viveremos felizes e eternamente ao lado de Deus. Esse era o plano para Adão e Eva, assim que eles foram criados. A palavra de Deus diz que eles foram testados. Deus disse que eles poderiam comer de todas as árvores, menos da conhecimento do bem e do mal. Da árvore do conhecimento do bem e do mal. E em Gênesis 3:6, você tem a história da queda. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Nesse ato de desobediência, eles colocaram agora em risco a chance de viverem eternamente. Quando deu o pôr do sol, hora que Deus visitava o casal, Deus veio visitá-los, e então Deus pergunta: Adão, aonde estás? Porque ele não encontra o homem. E então temos em Gênesis 3:10 a resposta de Adão: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Nós estudamos isso aqui na primeira noite. Esse estar nu
é a semelhança que o homem passou a ter com a serpente. Ele fora criado à imagem divina, agora se parecia com Satanás. Por quê? Porque ele desobedeceu. Ele conheceu o mal por experiência. E por causa disso, eles foram expulsos do jardim. Mas Deus tanto amou esse casal, que Ele providenciou uma maneira deles escaparem da morte. A própria veste de peles de animais que Deus fez para Adão e Eva já indicava uma morte substitutiva. Assim como o animal teve que morrer para revestir a nudez de Adão e Eva, o Filho de Deus viria a esse mundo para nos cobrir com sua justiça. E em Gênesis 3,15, nós temos a primeira promessa que Deus faz do Evangelho. Assim diz o texto: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus Cristo, ao ser crucificado, ele teve sua ferida no calcanhar. A serpente conseguiu ferir o Filho de Deus, mas o Filho de Deus um dia esmagará a cabeça da serpente. E nós entendemos esse esmagar em 3 tempos. O primeiro tempo se deu na cruz do Calvário, porque na própria cruz Jesus foi vitorioso. Ao morrer sem nunca ter pecado, ele venceu as forças satânicas. O segundo ato do esmagar a cabeça da serpente será quando ele voltar agora em nossos dias. Quando ele voltar à terra, Satanás será aprisionado por 1000 anos. E o terceiro ato será depois de 1000 anos, quando Deus mandar fogo dos céus e destruir para sempre Satanás, seus anjos maus e os ímpios. É assim que o Apocalipse 20 diz que terminará a história. E esse mesmo fogo que destruirá Satanás, seus anjos e os ímpios, purificará o planeta Terra. E então nós teremos aqui a continuidade da vida eterna prometida a Adão e Eva. Em Cristo, nós temos novamente direito à vida eterna. Em Cristo, nós podemos nos apossar da justiça conquistada na cruz e por ela sermos salvos. Em Cristo, nos é prometida uma nova vida, que começa agora com a sua presença em nosso coração e vai se estender pela eternidade. Como será a vida dos salvos na eternidade? Quando Jesus voltar e nos levar para o céu, como será esta vida no céu? Alguns textos da palavra de Deus nos diz que a natureza voltará a ser como era na criação. Haverá uma relação perfeita entre o ser humano e todas as coisas criadas. O ser humano dominará sobre toda a natureza. O profeta Isaías diz: o lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha com boi, pó será a comida da serpente, não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Ou seja, os animais voltarão a ser herbívoros, sujeitos ao homem. Toda a natureza voltará a ser pacífica. Os vestígios do pecado desaparecerão para sempre. Isaías diz que eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Ou seja, todos nós nessa nova terra, quando voltarmos 1000 anos para cá, seremos agricultores. Alguns não gostam da notícia, né? Pastor, enxada de novo, vamos capinar de novo, que história é essa? Nós seremos agricultores. Mas deixa eu explicar para você como é que vai funcionar. Sairemos ao campo, cada um vai escolher o que quer cultivar. Eu já fiz a minha escolha, né? Eu vou plantar abóboras, porque eu gosto muito de abóboras. Então assim vai funcionar, você vai pegar a sua enxada e você vai abrir uma cova na terra, vai colocar a semente, vai tapar a cova e agora faz o quê? O que você faz agora? Você não faz nada, porque a terra será fértil, ela não precisa ser aguada.
As plantas não precisarão ser aguadas. Você não precisa capinar porque não vai haver erva daninha. Você não tem que aplicar nenhum tipo de pesticida porque não haverá insetos que vão prejudicar a sua plantação. Então, esta nova vida será plantar e esperar a hora de colher. Melhorou? Nós vamos plantar e colher. E quando nós colhermos de todos os nossos alimentos, nós vamos nos reunir como família. Cada um trará do seu fruto. E nós vamos nos reunir para nos alimentarmos juntos. Que extraordinário. Você poderá escolher aonde quer habitar. Você poderá escolher o que você quer cultivar. Eu já visitei alguns lugares bonitos da terra. Certa vez eu visitei a Bavária. E aí está o castelo de Neuschwanstein. Esse castelo está numa região tão bonita, algo tão extraordinário, criado pelo homem que inspirou até o Walt Disney nos castelos de ficção de seus desenhos. Mas o que é a Bavária perante essa nova terra? O que são as criações do homem? Isaías declara: pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Pastor, o que é isso? Nós não vamos nos lembrar de termos estado juntos aqui no Porto, em Portugal. Nós não vamos nos lembrar de quem eram nossos familiares. Não é isso que a Bíblia está dizendo. As lembranças que nós não mais teremos serão as lembranças ruins, que nos machucam, que trazem sofrimento. As boas lembranças serão guardadas. As lembranças que nos fazem mal, elas serão completamente esquecidas, mas nós sim nos reconheceremos. Saberemos quem foi nossa família. Vamos lembrar das situações que nós vivenciamos aqui na terra, dos momentos pelos quais passamos. E quando nós estudamos a Bíblia, nós descobrimos de que no final de tudo, quando nós percebemos tudo o que passamos, mas agora conquistamos o céu pela graça de Cristo, a nossa declaração será: foi fácil. Foi fácil. Diante do eterno peso de glória, diante das coisas maravilhosas que nós teremos, o ter passado por privações e provações por alguns anos nessa terra, em nada se comparou às glórias que nós teremos na eternidade. E todas as lembranças ruins serão esquecidas, ficarão no passado. O livro do Apocalipse declara: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, Deus mesmo estará com eles. Deus vai habitar conosco. Aliás, esse sempre foi o desejo de Deus. Ao colocar no jardim Adão e Eva, todos os dias Deus vinha para visitá-los. E quando eles foram expulsos do jardim, Deus mandou que Moisés construísse um santuário. E Deus habitava no santuário. As tribos estavam acampadas em volta do santuário. Deus era adorado no santuário. Depois, o santuário foi construído em Jerusalém. Bom, esse santuário de Moisés esteve com eles 40 anos no deserto e foi armado pela última vez aqui em Siló. Esta é uma foto que eu tirei da cidade de Siló, a primeira capital do povo de Deus. E nesse sítio arqueológico de Siló, em algum local aqui estava o tabernáculo mosaico, que foi montado pela última vez. Um dia Davi, passeando por seu palácio, lembrou-se da casa de Deus que estava em Siló. E Davi disse assim: eu que sou um pecador, moro num palácio, e Deus habita numa tenda lá em Siló, vou fazer um templo. Deus não deixou que Davi fizesse, mas seu filho Salomão. E quando o templo de Salomão foi inaugurado, lá no Monte Sião em Jerusalém, a Shekinah, a glória da presença de Deus, que habitava o tabernáculo mosaico, se moveu até Jerusalém e pousou sobre o templo, em sinal da aprovação divina. E agora Deus passou a habitar no templo em Jerusalém. João não viu o santuário. Por que ele não viu? Porque a própria Nova Jerusalém será o santuário. Para sempre, esta cidade será o trono do universo.
e Deus mesmo habitará com todos nós. Nós veremos a Deus Pai, face a face. Nós veremos a Deus Filho, face a face. E veremos a Deus Espírito, face a face. Nós vamos nos relacionar com os 3 seres da divindade, por toda a eternidade. E então vem uma das promessas mais lindas que o Apocalipse nos faz. Quando esse momento chegar, Deus enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não mais existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Deus vai enxugar a última lágrima. Nunca mais nós iremos sentir tristeza. Nunca mais nos separaremos das pessoas que nós amamos. Nunca mais. Há alguns anos eu recebi num sábado de manhã uma ligação e um sobrinho meu dizia do outro lado do telefone: tio Arilton, a notícia que eu tenho para dar não é boa. E quando ele disse isso, minha mente num flash se voltou para meus pais, já idosos na ocasião. E então ele disse: acabou de falecer o seu irmão, o João. 51 anos, nenhuma doença, praticava esportes. Chegou do trabalho ainda na madrugada, na empresa onde dirigia um caminhão. Era alta madrugada. Ele disse para os colegas: eu vou ficar aqui no caminhão, descansar um pouco aqui mesmo. E quando der às 6 da manhã, o motorista da empresa chegará e ele vai me levar até em casa. Então eu vou descansar aqui mesmo até que o motorista chegue. E quando deu às 6 da manhã que o motorista chegou, foram lá no caminhão para chamá-lo. E aí no volante mesmo, sentado no volante, ele havia falecido. Morte, causa desconhecida. 51 anos. E num domingo muito chuvoso, foi muito triste fazer o velório de meu irmão. Alguém que eu muito amava. Alguém que sempre me motivou na vida em todos os momentos. É muito triste você se separar de alguém que você ama sem ao menos dizer adeus. Sem dizer para a pessoa tudo que ela significou para você. A nós que estamos vivos, nos lembremos disso. Mortos não sentem o cheiro das flores. Não podem ouvir suas expressões de amor e gratidão. Não espere que as pessoas morram para tentar demonstrar gratidão, afeto. Diga às pessoas o quanto elas são importantes. Diga às pessoas o quanto você as ama. Diga para seus filhos o quanto eles são importantes. Diga para teus pais o quanto você os ama. É isso que importa. Não deixemos que a correria do dia a dia nos faça esquecer o quão importantes são as pessoas. Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. Nunca mais sepultaremos nossos entes queridos. Nunca mais nos separaremos. Nunca mais. Isaías diz que de uma festa de lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Nós viveremos em família, mas ao sábado, no 7º dia, nós vamos nos reunir para adorar a Deus, assim como Ele planejou desde a criação. Em todo sábado, nós vamos continuar nos reunindo para adorar a Deus. Quando nós guardamos o sábado aqui, quando nós santificamos o 7º dia, nós estamos nos preparando para o céu, porque lá continuaremos a santificar esse dia de acordo com a palavra. Se inscreve no canal, deixa o like.
e ativa o sininho. Até a próxima!